eu acho que o Mauro toca num ponto importante da era da pandemia no futebol e do resultadismo como consequência de sequência de jogos, falta de preparação. Assim, você sabe que eu não consigo dissociar o futebol bem jogado do resultado. Eu não consegui ver na minha vida até hoje futebol bem jogado sem resultado, a não ser a Copa de 82, que tem as suas, para o Brasil, que tem as suas, os adversários, ou o adversário, a Itália, no caso, jogou melhor que o Brasil no jogo que venceu o Brasil. Né? Então, até isso tem essa situação. Em relação ao Inter, eu acho que depois, não é só pela característica do Abel, é principalmente, mas não é só por isso. O Inter jogou de uma forma, tentou jogar de uma forma diferente com o Kudê, ir, entre aspas, além do resultado, porém, aquele formato deu certo em algumas situações e depois o Inter também perdeu jogadores muito importantes, alguns dos mais técnicos do time, como o Guerreiro, como o Bosquilha, machucados, o que fez com que voltasse, já na era Abel, aquela espinha dorsal de Dourado, Edenilson, Patrick, etc. Tal, que é um time de competição, de disputa de bola, que não é um time criativo. Não é um time criativo. E acho que essa é a cara do Inter, e é a melhor cara para esse Inter. Porque um time de futebol, ele tem que ser o máximo que ele pode ser. Eu acho que o Inter joga o máximo que ele pode jogar. Não está jogando o máximo. Teve o tropeço com o Sport, um empate contra o Atlético Paranaense, que não é um tropeço, o Atlético Paranaense está ganhando todo mundo, já passou o Corinthians, etc. E o resto foram vitórias importantes. Não dá para tirar os méritos dessa arrancada internacional. Em relação ao Flamengo, de novo, é como o Mauro falou, não dá para comparar e a gente não vai conseguir ver. O Juca falou isso semana passada também. A gente não vai conseguir ver o Flamengo do Jorge Jesus mais. E não é só por conta da pandemia. São uma série de fatores. Quase todos os jogadores estão lá ainda, mas já é uma outra dinâmica, uma outra realidade. Os adversários já entendem o jogo de uma forma. Tem a barriga cheia dos jogadores que ganharam tudo. Tem uma série de detalhes em que o Flamengo não consegue ser brilhante. Porém, continua tendo os melhores jogadores do país e, sem ter liderado o campeonato por uma rodada até agora, pode ser campeão. Talvez seja o favorito para o clássico internacional, pelo time que tem, pelos jogadores que tem. Parênteses, mais um só, rapidinho. O Gabigol joga muito, ele perde gols, etc. e tal, mas ele é o único jogador do futebol brasileiro capaz de desequilibrar um jogo sozinho. Não tem outro. Não tem outro. O Marinho é muito bom, o Galhardo, lá que voltou, fez gol no Inter, é bom, o Luciano do São Paulo é bom, o Claudinho do Bragantino também é bom, mas não dá para comparar. O Gabigol é um jogador acima da média completo, assim. E do jeito dele, ele está lá, agora conectado com o Rogério Ceni, no colo do Rogério Ceni, acho que liderando essa fase final do Flamengo no campeonato. Mas eu acho que esse Flamengo, Tironi, nenhum time do Brasil conseguiu ser brilhante nos últimos anos. Só o Flamengo do Jorge Jesus por uma série de circunstâncias. Aquilo foi exceção. E a gente não vai... Então, jogar pelo resultado agora... Eu acho que o Flamengo não deixou de jogar pelo resultado. O Flamengo do Ceni, em nenhum momento. E acho que vai ser a tônica dessas partidas finais. Eu só espero que, diante da falta de bom senso da comissão de arbitragem esse tempo todo no campeonato, que escalem um árbitro, e são poucos, hein? Mas para mim está óbvio qual árbitro deve ser escalado no Flamengo Internacional, que o VAR interfira o menos possível e que a gente possa ter um jogo sem discutir coisa extra-campo. Possa discutir a estratégia do Ceni, a estratégia do Abel, o Gabigol, o Thiago Galhardo, volta do Patrick, e não se o Rodinei, não sei o quê. Cara, e não discuta arbitragem, calibragem, essas outras coisas. Bem, o Juca, para fechar.